Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui no canal uma cometa Fênix com coronha laminada. Se já gostaram, não se esqueçam de deixar ficar o like. Eu vou começar já por vos lembrar disso no início do vídeo. Vocês não se esqueçam de comentar os vídeos, de deixar um like, para vós é grátis e para o canal ajuda muito. É uma forma de vocês colaborarem com o canal se gostarem e ajuda bastante. Portanto, regressando aqui à carabina, é uma cometa Fênix 400 com coronha laminada. Esta coronha laminada, um laminado cinza, é uma carabina no calibre 4,5 e com mola helicoidal, como eu gosto. Existe estas carabinas com gás RAM, ou GP, no caso, o GP da marca. No caso, esta aqui é uma mola helicoidal, como eu vos disse, uma Ladace. Pelo que eu percebi, eu acabei depois por mandar um e-mail à Cometa Espanha mesmo e perguntei sobre estas coronhas, porque eu não as vejo no catálogo já no site oficial da marca. Eles disseram que estas coronhas tinham sido descontinuadas da parte deles. Foi uma série limitada, não sei a quantas unidades, mas várias, bastantes. E depois descontinuaram. Eles disseram que havia dificuldade no encontrar material para fazer as coronhas. Foi a resposta que me deram. Eu estou a falar nisto, porquê? Porque já me perguntaram, que eu coloquei fotos no Instagram. E, aliás, se me seguem no Instagram, vão ver aí no canal que aparece o link. E vocês podem lá ver algumas coisas que eu vou colocar. Não uso muito, mas vou usando. E algumas pessoas perguntaram-me sobre esta coronha. E também queriam, acabaram por ver a coronha e foram atrás e já não conseguiram encontrar porque parece que, como eu vos digo, parece que a marca descontinuou estas coronhas, pelo menos em catálogo já não existem, e foi a resposta que me deram. Isto para me anteciparam a eventuais perguntas, porque já me as fizeram, provavelmente irão-me fazer novamente. Falando aqui da carabina, como eu estava a dizer, é no calibre 4,5, ação por mola helicoidal. Esta coronha, como viram, é laminada, já falámos nisso, e conta com este ressalto ajustável. Portanto, nós podemos apertar estes dois parafusos e fazer com que isto suba ou desça a nosso gosto, a nossa vontade. O apoio de bochecha. É uma coronha desta, que só tem o ressalto deste lado é lisa. Aqui no fuste tem um texturado, um grip, mas muito macio, não tem assim tanto atrito quanto isso, mas é bonito, é macio, mas é bonito. Aqui no punho, no fuste, exatamente a mesma coisa, o mesmo padrão, e novamente a mesma coisa. Não é áspero, é macio. Tem umas texturas, mas é macio. Em relação à coronha, de modo geral, só posso dizer coisas boas. É uma coronha linda, muito bonita, muito bem acabada, tem um verniz fantástico. Para uma coronha mais diferenciada da parte da cometa, posso-lhe fazer aqui algumas críticas, que é estes detalhes aqui. Se nós não tivermos cuidado, quase que nos cortamos na própria madeira, porque estes canos podiam estar mais... ser lixados, para não ficar assim tão agressivos. E é só isso que eu tenho a apontar em relação a esta coronha. Ainda na coronha, mas já na parte da soleira, também devo apontar aqui alguns defeitos que vinham assim. Atenção, esta unidade é nova, eu tirei-a da caixa. E elas chegam assim com
com esta soleira, neste estado, com muitas marcas de, provavelmente, da produção, falta de brilho, na minha opinião. Já é um modelo da marca já mais diferenciado, depois já as Nogueira ou as Fulusino, mas isto aqui acho que já merecia, esta coronha já merecia aqui uma soleira mais bem acabada. Portanto, são os únicos apontamentos que eu tenho a fazer, nível que posso ser uns apontamentos mais maus, vamos chamar-lhe assim, que é estes defeitos aqui na coronha e esta falta de brilho aqui. Isto aqui, a gente, se não tiver cuidado, a gente corta-se mesmo. Tirando isso, não há mais nada a dizer. Em relação à oxidação daqui dos metais, está bom, não há qualquer apontamento a fazer, está excelente, está bom. Se quiser comparar esta oxidação com a concorrência em Espanha, neste caso com a Gamo, posso dizer que a Gamo tem uma oxidação mais bonita, mais intensa e até parece-me mais perfeita. Embora que aqui não tenho apontamentos a fazer, mas a da Gamo é mais intensa e mais perfeita. Da Norica, sinceramente, não tenho muita experiência com coronhas, com armas da Norica novas. Não vou falar, porque não sei. Em relação a tudo o resto, não há defeitos. A Cometa tem estes canos martelados a frio, que são uns canos espetaculares. E depois ganha vantagem. Eu não estou aqui a fazer uma comparação, mas é quase inevitável, uma vez que já falei na Gamo, ganha vantagem nestes gatilhos que são superiores aos da Gamo e muito. Gatilhos espetaculares. Esta aqui tem um guarda-mato em plástico e uma tecla de gatilho em plástico, mas está bom, são bem feitos, são bem acabados. Este gatilho, uma vez que estamos a falar de gatilho, conta com ajustes no primeiro e segundo estágio. É uma questão de fazer ajustes que ela tem. Os gatilhos já são bons, naturalmente. A trava de segurança é automática, portanto, quando articulamos o cano, isto sai para fora, ativa a segurança. Posso-vos mostrar. Vamos ver se consigo colocar isto na imagem. E depois, se quisermos descomprimir a mola, não é? Desarmar a carabina, basta fazer isto, pressionar o gatilho, seguramos no cano sempre e deixamos-lo descomprimir lentamente. Ora bem, agora a nível de alguns valores, neste caso dimensões e peso. A nível de comprimento, ela tem 1,14 cm e um peso de 3,4 kg. No calibre 4,5, a marca informa-nos que ela consegue uma velocidade com os projéteis super leves ou ultra leves na ordem dos 390 metros por segundo. Já com os ditos normais, os chumbos ditos normais, vamos chamar-lhe assim, eles apontam para 330 metros por segundo. Portanto, depois mais à frente no vídeo temos a cronografagem e vamos ver se realmente é assim ou se não é assim. Na ponta, um muzzle de plástico que funciona muito bem. Há pessoas que não gostam deste design, outras pessoas que gostam. A mim não me chama a atenção nem pela negativa nem pela positiva. Aqui um túnel de proteção em metal para proteger aqui a massa de mira e tem fibra óptica vermelha. Já aqui na alça de mira temos ajustes horizontais e verticais e fibra óptica verde. Se ser aqui uns comentários em relação a estas miras abertas, acho que as miras que têm uma fibra óptica muito grossa, sobretudo aqui à frente, para quem quiser usar, acho isto muito grosso, mais uma vez comparado com a Gamo, por exemplo. E os ajustes aqui, além de ser pouco precisos, não tem qualquer clique, pelo menos eu não sinto aqui qualquer clique. Aqui já se sente qualquer coisa, mas é muito pouco. E depois
com o funcionar da arma, com o recuo, isto desajusta. Portanto, é o que eu posso vos dizer isto. Não se pode dizer só coisas boas. No modo geral, é uma carabina que eu prefiro, por exemplo, à Gamma Hunter 440, uma vez que eu já falei na Gamma várias vezes. Prefiro esta para uma Gamma Hunter 440. Antes que me perguntem também, eu bloco em aço, toda ela em aço, com exceção aqui do gatilho e estas partes das miras. Portanto, é uma carabina muito bem construída, um cano de excelência. A marca é uma marca centenária, uma marca espanhola, com uma produção ainda um pouco artesanal, mas isto não é mau, antes pelo contrário é bom. Aqui no cilindro tenho aqui gravado a laser o logo da marca, o nome, e diz que é fabricado em Espanha. Aqui número de série e o modelo. Aqui em cima, trilho de 11 mm para colocar uma luneta ou mira telescópica, como queiram chamar, com alguns orifícios que podem funcionar como stop das montagens, com aqueles pinos, embora que são muito estreitinhos e terão que ser aqueles parafusos da stop que tenham um bico, por exemplo, as montagens da Rock têm aquele bico e podem entrar ali. Se fossem mais largos, acho que funcionavam melhor. Embora eu tenha aqui colocado algumas observações em relação a esta carabina, mas não interpretem que eu estou a apontar defeitos a ela, antes pelo contrário. Eu acho que eu falo e falei isto desta carabina, não porque ela seja má, antes pelo contrário, ela é excelente, mas porque, vindo de uma carabina destas, que eu acho que depois, quando nós estamos neste patamar de carabinas, melhor que isto, só indo para as alemãs, acho que esta carabina merecia algumas atenções. Por isso é que eu falei desta forma. Por exemplo, se isto estivesse numa Gamo, eu já perdoava. Aliás, eu já fiz vários vídeos de Gamos e nunca, se calhar, apontei estes. Não fiz apontamentos mais chamado, que passa a expressão e com aspas, os preciosismos. E aqui eu coloquei alguns preciosismos porque eu acho que realmente esta carabina merecia estes preciosismos, que era a marca ter atenção aqui a esta alça de mira e ter atenção a isto. E é isto. Tudo o resto são preciosismos da minha parte. É uma carabina espetacular, uma carabina muito bonita, muito bem construída, muito bem feita. E lá está. Que se a marca tivesse atenção aos preciosismos, então aí sim a coisa era diferente. Mesmo assim, continuo a achar uma excelente opção, uma escolha superior a qualquer espanhola, seja Norica, seja Gamo. Prefiro, das marcas espanholas, prefiro isto, esta Cometa ou qualquer uma da marca. E é isso. Em relação às velocidades e à energia que ela está a produzir, sim, ela está conforme chegou de origem, não fiz qualquer alteração, portanto, vamos ver aí a cronografagem dela, a ver o que é que nós temos no site do fabricante a informar-nos, como eu já vos disse, calibre 4,5, 350 metros por segundo com chumbo mais leve, aqueles ultraleves, ou PBAs, e os 330, com os chumbos ditos normais. Vamos ver a cronografagem e depois já vemos se realmente corresponde ou não. Lembrando, tenho que deixar esta ressalva, que para o mercado português, elas não podem atingir mais que 23.9 joules. A partir do momento que atingem 24 joules ou mais, as carabinas são ilegais. Portanto, é preciso ter atenção que, por vezes, as pessoas comparam-nos com vídeos ou com carabinas que estão à venda noutro mercado, até noutros continentes, e aqui nós temos limitações legais, e as limitações são de 23.9 joules. Não podemos ter energias superiores a isso. As pessoas arredondam após 24, tudo bem. 23.9. A partir de 24 joules é ilegal. Ok? Vamos ver aí a cronografagem, já voltamos. Ora bem, para o ensaio
Vamos começar pelo JSV Express de 0.51 grama, 7.87 gramas. Lembrem-se que estou a usar a carabina completamente original, acabada de sair da caixa. Ora, vamos lá ao resultado. Máxima de 287.3, mínima de 282.4, média de 284.1. Agora vamos aos chumbos da rifle, os Round Premium Series, que pesam 0.54 gramas ou 8.33 gramas. Máxima de 280.8, mínima de 271.7, média de 271.7. Não, 277.2, desculpem. Portanto, média de 277.2. Ora bem, aqui está a minha tabela do costume. Estão aqui os valores obtidos na cronografagem. Como puderam ver, o JSV fez uma média de 284.1 metros por segundo, é um chumbo de 0.51 grama. Já o rifle, que é um chumbo de 0.54 gramas, teve uma média de 277.2 metros por segundo. Tudo isto muito aquém dos valores apresentados no site. No entanto, foi o que eu consegui e ela está com uma boa margem de segurança para os limites legais em Portugal. Portanto, com o JSV ela apresentou uma energia média de 20.5 joules e já para os rifle 20.7 joules, portanto é uma carabina que está a fazer em média 20 joules e meio. Muito longe dos 23.9, podia fazer mais um bocadinho, e a nível de velocidades que eles apontam para 330 metros por segundo ou 330 metros por segundo, não chegou lá, tampouco com chumbo dito normal, mas lá está, nós temos que ter atenção que nós temos as nossas regras e ela está dentro das regras, portanto foi assim que ela me chegou de caixa. Tirar da caixa com esta energia 20.5 joules em média.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhem o canal, porque logo que me seja possível, eu sei que estou a colocar vídeos mais devagar e vou continuar a fazê-lo, porque não tenho nem conteúdo nem tempo. Mas acompanhem o canal, inscrevam-se, deem um like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem ficarem um like, comentem o vídeo, partilhem o vídeo, inscrevam-se no canal e um grande abraço até um próximo vídeo.